Olá, estamos começando agora o primeiro episódio da edição especial do AceleraCast. Para quem já acompanha a gente, pode perceber que o nosso cenário está um pouquinho diferente. Nós decidimos gravar da nossa arquibancada do conhecimento, é como a gente chama esse espaço, para poder trocar, conhecimento e abordar temas que são super importantes de a gente discutir enquanto sociedade. Como a nossa missão aqui na Aceleração é transformar vidas, então a gente entende esse espaço como maneira de transformar e conseguir mudar as pessoas de alguma maneira. Queria agradecer desde já as nossas convidadas. Meninas, muito obrigada pela presença, por estarem aqui hoje com a gente, para a gente debater sobre esse tema. Eu estou com a Lígia Costa, vou fazer a apresentação dela agora, espero que seja tudo certo. Ela é autora do livro Líder Humano Gera Resultados. Além de escritora, ela também é especialista em mindfulness, inteligência emocional, palestrante, pesquisadora, atuou por mais de 18 anos em multinacionais no Brasil e no exterior. Esqueci alguma coisa? Não, esqueceu. Tá. Esqueceu, eu sou mãe da Duda e da Luísa. então Eu falo que sempre essa é a melhor parte de quem é realmente a Lígia, né? Sim. E junto com a Lígia, a gente tem ela aqui, nossa super parceira, a Flá. Obrigada mais uma vez por estar Eu que presente. agradeço. A doutora Flávia, ela é médica, pediatra, mãe do Lucas e do Pedro, especialista em medicina do estilo de vida. Nas horas vagas, ela é maratonista, nadadora e boleira. Mais alguma super função? Não, tá bom assim. Bastante. Fique com a gente, o que você faz nas horas vagas? Olha, eu acho que eu me aproximei da doutora Flávia exatamente por isso. Eu sou atleta, amadora, amo um beach tênis, como várias. Inclusive, a Flá foi a pessoa que me levou a fazer a minha primeira meia maratona. E adoro estar em contato com a natureza, pratico meditação, então estou sempre na praia, no interior. E essa é a Lígia. Não tenho uma mão tão boa quanto a doutora Flávia, mas eu faço minhas comidinhas saudáveis também. É bom a gente falar sobre o que a gente é fora do trabalho. Então, eu, por exemplo, adoro esportes radicais. Sou atleta amadora também, cada hora eu faço uma coisa, eu acabo não fazendo nada direito, mas eu faço de tudo um pouco, ou pelo menos eu tento, né? Mas o que eu gosto mesmo é a adrenalina, tipo, esportes radicais. Bom, eu quero começar o episódio de hoje falando uma frase da F.M.A., que ela é uma mulher da Tanzânia, se as pesquisas estão corretas. Ela estudou nos Estados Unidos, se formou em vários cursos aqui no Brasil de terapia holística e fundou uma ONG em João Pessoa, na Paraíba. E a frase é: metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos dela. Então, só por essa frase, acho que já dá para entender qual assunto que a gente vai tratar aqui com elas, né? E só para a audiência entender o que a gente vai fazer, então, essa edição especial, a gente vai ter 3 episódios. Em cada um deles, a gente tem 2 convidadas que vão tratar sobre temas específicos. Então, como eu já apresentei as duas, a Flá é médica pediatra e a Lígia, ela é escritora e fala sobre liderança. Então, a gente vai abordar um pouco esses temas, falando não só sobre ser mulher e tal, mas como é o nosso, no mercado de trabalho. É um tema que a gente precisa falar assim, está tão enraizado na nossa cultura que a gente acaba, às vezes, se acostumando com algumas atitudes que deveriam ser discutidas, por isso que a gente está aqui na arquibancada hoje. Então, hoje, para quem está assistindo, é dia 26 de agosto, a gente decidiu lançar nesse dia, porque é quando a gente comemora o Dia de Igualdade Feminina. Não é só no 8 de março que a gente precisa falar sobre mulheres. E essa data surgiu nos Estados Unidos, porque foi quando as mulheres tiveram, em 1920, a primeira oportunidade de irem às urnas. Aqui no Brasil, só como um dado, o nosso voto para a mulher foi obrigatório em mais ou menos 1960. Então é super recente. Mas a gente teve direito ao voto em 1932, que é recente. Sim. Enfim, bom, para começar, a minha primeira pergunta é para a doutora Flávia. Como a gente está falando de homens e mulheres, a doutora Flávia é pediatra, eu queria que você contasse para a gente quais são as diferenças fisiológicas entre meninos e meninas. Bom, uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar é que homens e mulheres, meninos e meninas são diferentes. E existe hoje um fluxo para que exista uma igualdade. Eu acho isso muito tóxico. Vai ter as feministas que vão virar agora, né? Mas nunca vamos ser iguais. Já começa da essência, né? Da própria fecundação e por aí vai. Então, fisiologicamente, por conta da característica hormonal, tanto o menino quanto a menina, ele se desenvolve de uma maneira diferente mesmo, né? E eu acho que não é só essa parte fisiológica, né? O corpo, claro, vai ter a testosterona mais no menino, a mulher mais com os hormônios, né, com estrógeno e tal, mas não é só isso, Gabi. Existe a questão do externo.
né? A fisiologia, ela vai se linkar com o que for oferecido e mostrado para essa criança. Então, eu acho que o conceito vem muito lá da infância mesmo, da criação, do que o pai, do que a mãe dessa criança vai mostrar para ela. E ela vai transformar isso na realidade dela. Foi o que eu falei, a gente estava conversando no almoço antes, né? E que é muito doido, é uma viagem, mas não é tão viagem assim. E foi até por isso que a Lígia me convidou para escrever um trechinho do livro dela, que é exatamente a nomeação do que acontece com a gente, do que a gente vivencia, ela vem dos nossos pais. Uma criança de 4 anos que tem uma experiência, essa experiência ela é traduzida através das emoções de quem está com ela. De pessoas que têm ferramentas emocionais para isso. E isso vai construindo quem é um menino e quem é uma menina. Mas a questão é que, socialmente falando, existe uma pressão hoje tão grande para algumas coisas que fica sufocante. Não é tão complexo assim. Tem que deixar fluir. E não tem muito certo e errado. A gente estava falando, né? Eu tenho uma paciente aqui de 4 anos, uma menina, e ela na escola tem que escolher entre um esporte, ou era taekwondo ou era balé. E ela escolheu taekwondo. E todas as outras meninas da turma escolheram balé. E aí começou a rolar uma pressão das outras crianças, das meninas, por que ela não tinha escolhido balé. E eu falei para os pais, olha, pelo amor de Deus, não deixem nem passar pela cabeça dela que a vida dela seria mais fácil se ela escolhesse balé. Porque se vocês comentarem isso, não vai ser legal. Eles, não, doutora, a gente está apoiando ela. Então é esse tipo de atitude estrutural que leva essa fisiologia, essa diferença do homem e da mulher a ser construída. E isso não muda, Gabi. Que nem a gente está vendo muito em competição, a gente está falando de esporte, não dá para uma pessoa que nasceu e se desenvolveu com testosterona desde que ela estava no útero, né, digamos assim, a competir com uma mulher. A gente acompanha em esporte, se a gente pega, por exemplo, acompanhei o Fê, né, no Ironman. Lá, o homem que chegou em primeiro, ele chegou em 7h30. Estou arredondando aqui. A mulher, que chegou em primeiro também, chegou 1 hora depois. Então, assim, realmente existe. Eu não acho que a gente tem que querer ser igual aos homens. Eu acho que o principal, porque hoje eu acho que existe um ódio, assim, né, aos gêneros. Então, todo mundo, a gente, né, as mulheres querem negar o seu lado masculino e, no fim, ao invés de procurar o equilíbrio, de, peraí, deixa eu aceitar o meu lado, ou fazer os homens entenderem que todo mundo tem um lado feminino, não. Tipo, agora a gente tá na era da crítica, ninguém se escuta, mas a gente vai falar um pouco dessas habilidades serem desenvolvidas um pouquinho mais pra frente. E aí, falando dessa diferença de gênero, que existe sim, Lígia, na sua experiência, como que essa diferença, né, como que isso transparece no estilo de liderança entre os homens e as mulheres quando eles estão lá no mercado de trabalho? Não, super interessante essa pergunta e também esse papo, e eu tenho muita clareza sobre essas diferenças fisiológicas. E aí, quando a gente vai para o mundo da liderança, o que acontece? Primeiro, a gente não pode olhar apenas o hoje, né? Mas a gente vem de um histórico de uma liderança muito pautada na era industrial. E nós, líderes, em 2022, né, nós aprendemos com essas pessoas, onde o mundo era muito mais masculino, liderado por homens e que tinham essa visão, comando e controle, autoridade, fala quem pode, obedece quem tem juízo, então eu preciso ter autoridade, eu preciso falar grosso para ser respeitado, eu preciso promover a conquista de território, a disputa que acaba gerando, né, uma competição, que acaba gerando muitas vezes conflitos e brigas ali. Então, esse é um histórico que muitos de nós aprendemos que, para ser um bom líder, você precisa atuar através do poder. A partir do momento em que as mulheres entraram no mercado de liderança, que ocuparam, né, posições gerenciais, hoje a gente ainda tem muito pouca mulher em cargos de alta liderança, mas para que essas mulheres tivessem voz ou até mesmo fossem reconhecidas, elas muitas vezes se masculinizaram, né? Eu brinco que são mulheres engravatadas. E acabaram deixando de lado exatamente algumas habilidades inerentes ao feminino para poder fazer parte, para poder ser aceita naquele ambiente. E aí a mulher acabou deixando, né, esse lado
que também é fisiológico, mas que é muito dessa energia, né, do feminino, que é cuidar, que é maternar, que é escutar, ser gentil, a empatia, a colaboração, a cocriação, a flexibilidade, você permitir a escuta, né? Receber do outro aquilo que o outro também tem para te oferecer, né? A gente fala, a mulher, por si só, e aí eu sei que vocês vão falar depois, mas a mulher mãe, inclusive, a partir do momento em que ela entende que o potencial é exatamente multiplicar e ela tira dela para compartilhar e dividir, ela leva isso para o mundo da liderança. E ela sabe que ela não perde, pelo contrário, o maior poder que tem no mundo é você oferecer a voz e encorajar alguém. Só que o que acontece? Quando você tem muito dessa energia do feminino, né, o mundo da liderança entende que isso é frágil, que você é uma pessoa que não vai ter uma voz de comando, que não vai ter uma comunicação assertiva e que não está, né, que está errado, porque pelo contrário, eu falo que o amor ele tem muito mais poder do que o medo, do que essas disputas por conflito, por luta, né? Então existe hoje, na verdade, um reposicionamento no mundo da liderança, tanto essas mulheres que conquistaram posições e tiveram que se masculinizar para estar ali, elas hoje talvez nem enxergam que elas podem usar essa energia do feminino. Elas precisam enxergar, porque hoje, no cenário 2022, pós-pandêmico, a gente fala no mercado de trabalho do quê? De questões relacionadas à saúde mental. Por quê? Por causa de lideranças tóxicas. Por que esse formato comando e controle e manda quem pode, obedece quem tem juízo é a primeira grande causa do afastamento das pessoas, tanto por saúde mental quanto por não vejo mais sentido em atuar com pessoas que a pressão psicológica não condiz com o meu propósito, com o meu significado, né? A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, o caso Beyoncé, né? Que ela publicou sobre a grande, né? A grande demissão, a grande massa que está sendo, né, pedindo demissão nos Estados Unidos, e isso está acontecendo aqui no Brasil em menor escala, porque o Brasil economicamente é um país que, né, as pessoas precisam ter muita consciência para pedir demissão, para se sustentar. Mas o que eu digo é, existe um novo formato, existe uma crise instaurada no momento na consciência, existem as polaridades, né, da energia do masculino e do feminino, e as pessoas precisam encontrar esse reequilíbrio para poder se comunicar com amorosidade, mas também, né, ter metas, atingir objetivos e reduzir um pouco essas polaridades entre... Sim, porque daí, quando não existe esse feminino, não se abre a posicionamento e a exposição, na verdade, da vulnerabilidade de cada um. Fica todo mundo com medo de falar, fica recluso, fica remoendo, e isso causa até improdutividade, né? Porque a pessoa tá lá remoendo, tá com raiva do chefe, rola aquela hipocrisia, né? E fica todo mundo achando que tá no seu pleno potencial. E se uma empresa tem esse olhar um pouco mais empático mesmo, amoroso, de entender que ainda mais pós-pandemia, e eu tô vendo muito isso, gente, assim, a coisa não tá legal, né? Os pais estão em burnout, as crianças veem os pais em burnout e ficam também estressados. Estamos vendo isso em números, aumentou 40% a taxa de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos, é a faixa etária que mais aumenta. Então, se não houver uma liderança que englobe todos essas nuances, né? Porque é isso que é disso, né? O feminino, o masculino, ter às vezes a firmeza, mas também ter a suavidade e a escuta, a coisa vai tá degringolando. A gente já tá vendo, né? Ainda é muito resquício, né, de como a gente se desenvolveu enquanto sociedade. Então, no mundo lá, nos neandertais, os homens saíram para caçar, então foi no começo, né, a força que talvez tenha feito a gente
ter se desenvolvido, assim, ter conseguido sair do lugar e conquistar novos territórios, começar a se desenvolver enquanto sociedade, e a mulher acabou, porque era meio que parecia no começo, quando tudo era primitivo, que era o quê? Não basta porrada que as coisas se desenvolviam, né? O cara ia lutar com o leão, era mais da porrada que ele tinha aqui. Exato. Mas posso te contar uma curiosidade? Exatamente nesse momento, né, onde eram os clãs e tribos, o processo decisório era compartilhado entre homens e mulheres. Né? Então, existe uma... se perdeu, segundo Richard Barrett, né, em todo esse estudo de evolução da consciência da liderança, se perdeu exatamente quando a gente saiu do clã, foi para a tribo, que as tribos começam a determinar territórios, e depois para uma consciência de Estado, onde precisava realmente do poder, do conflito e da violência, e aí começou uma liderança, uma gestão um pouco mais agressiva e masculina, e a mulher, na verdade, virou apenas suporte, né? Não tinha voz, suporte, não tinha decisão. Então, se perdeu ali. E quando a gente olha em profundidade o estudo que ele desenvolveu, né, de consciência de liderança global, o Brasil ainda está nesse... não, ainda está lá embaixo no nível de consciência, de nível de Estado, que é praticamente um mundo de ditadores, né, dentro da descrição dele. Então, a gente tem muito a evoluir, porque aqui a gente está trazendo talvez um cenário de pessoas que moram em São Paulo, que estão dentro de um mundo corporativo, mas quando a gente amplia, né, o nosso espectro, a gente está falando de Brasil, o cenário principalmente relacionado a desenvolvimento de meninas, de mulheres e o que a doutora Flávia estava dizendo, os vieses inconscientes que são instaurados na infância, porque eu vou nascer de uma certa forma pura. Uhum. Porém, de acordo com a minha família, com a comunidade, com a sociedade, com a escola, com a cultura na qual eu estou inserida, eu vou começar a criar as minhas verdades absolutas, entre aspas. E é isso que eu vou levar depois para a liderança, para as minhas escolhas e decisões. As suas crenças, né? Que são o que todas você as minhas fez. crenças. E falando disso, assim, de Brasil, eu vi uma matéria de 2015, mas pra mim são das bem atuais, então, que assim, as meninas são sempre incentivadas a esse papel do cuidado da casa, né? Então, enquanto 80% das meninas ajudam a mãe, arrumam uma cama, só nem 11% dos meninos arrumam a cama deles. Então, quando vai comprar um presente pra menina, comprar rosa pra menina, azul pra menina. Então, isso é estrutural, tá ainda muito na nossa sociedade, né? Talvez a gente devesse fazer brincadeiras diferentes, como, por exemplo, ensinar as meninas a serem líderes, por exemplo. Aqui tô inventando, né? Mas eu acho que é o que a gente conversou, que o fluxo tem que ser natural. Uhum. Não existe certo e errado. Né? Por que a menina, de repente, ela pode não querer ser líder? Uhum. Foi aquilo que eu conversei com você, né? Que eu fiz um curso, até comentei com você, né? Da teoria U, enfim, que é uma outra coisa, não vou entrar em detalhes, mas que a gente fez uma escuta onde tinha uma mulher, uma refugiada cubana, ativista, política, empoderada, assim, no sentido, né, intelectual, mas sozinha aqui, sem família, sem ninguém. E do outro lado tinha uma mãe síria, refugiada, imersa naquela cultura dela, e olhando as duas lá, cada uma com a sua verdade, né? Eu consegui me despir do julgamento, confesso, que para mim foi muito interessante essa vivência, porque vendo a Maria, que era a cubana, contar toda a história dela, né, e poder da decisão dela fugir de Cuba, porque ela falou, eu me matava, eu fugia, enfim, e aí a mãe síria virando para o marido e perguntando se ela podia responder uma pergunta que a gente estava fazendo, naquele momento, para mim, foi uma coisa do tipo, ela tá onde ela quer estar. Eu não acho que ela tá certa, tá errada, ela tá fazendo o que ela quer. Eu, por exemplo, eu não assumiria essa postura de perguntar pro meu marido, mas eu tô imersa numa cultura desde que eu nasci, na qual eu não fui ensinada a isso. Então, tem que ser respeitado, e as meninas e os meninos estão imersos nisso, né? E a teoria U fala muito desse pensamento e dessa vivência, desse olhar sistêmico, olhar como tudo está conectado. Não é separado. Quando a gente olha
separado é só um pedaço da realidade, não é a realidade toda. Então, acho que vem muito desse contexto social mesmo. E cultural. E cultural. Cultural. Porque essa pessoa, para ela, isso faz sentido. Total. Porque ela não sabe que existe uma forma diferente. Então, eu vivo dentro daquele quadrante de que essa é a minha verdade absoluta. Mas se eu sou apresentada uma outra opção, aí eu posso discernir se eu quero ou não. A gente até estava conversando no almoço, eu tive uma aula na faculdade, era antropologia, acho que foi uma das primeiras aulas, e me marcou muito, o professor passou um vídeo que era uma família esquimó, e aí não lembro exatamente o contexto, mas o que eu lembro é que chegou um padre lá, e assim que o padre chegou, o cara, o dono da tribo lá, esquimó, ele pegou a mulher dele e, pô, estamos aqui, seu padre pode passar a noite com a minha mulher. E aí, pra gente que tá inserida numa cultura que, imagina, isso é inimaginável, nossa, mas ali eu entendi que, peraí, minha família, né, meu pai não é brasileiro. Então, eu desde criança tô inserida ali numa cultura que é bem diferente. Então, acho que aqui a gente tá inserido numa cultura que é meninas usam rosa e meninos usam azul, né? Exato. E aí, talvez trazendo até um pouco antes da sua pergunta, né, quando a gente começou a resposta, eu acho que hoje tem uma oportunidade enorme que também lá atrás não tinha, que é a chegada da psicologia positiva, que é a chegada de olhar, sejam os nossos filhos, sejam os líderes, os profissionais, através das habilidades que eles têm. Então, é exatamente isso. Pessoas são diferentes. Né? Algumas têm raciocínio lógico, outras são mais criativas, algumas têm expressões corporais. E o que acontece é que nós pais, né? Eu sou mãe, a gente também tem um monte de crença. Então, quando os nossos filhos estão se desenvolvendo, talvez muitos têm expectativas e querem direcionar e não permitem que esse filho traga o máximo da sua potencialidade, da sua expressão, para ele ser e desenvolver aquilo que ele tem de melhor. Por quê? A gente vai enraizado. Será que isso vai ter dinheiro? Será que ele vai ter sucesso? Será que, né? Então você também enviesa as escolhas e poda, né, as habilidades e os comportamentos dos seus filhos, que aí eles vão para se encaixar, para pertencer, para ser aceito no ambiente ou no ambiente de trabalho, fazer aquilo que os pais desejam ou que a sociedade reconheça como é uma pessoa que está dentro da cultura. Exato. Mas a psicologia positiva, ela fala, não, tá, olha para isso. Só que é tudo muito recente, né? E a gente que tem a oportunidade de estudar e discutir, a gente fala sobre isso. São os personagens. Até então a gente fica arrumando o que está errado, né? Sim, são os personagens que são impostos, sem querer, mas que são impostos na infância e que você veste esse personagem porque você é puro e você não tem autoestima, você não tem noção, e aí o seu pai fala, sua mãe fala uma coisa, olha, por exemplo, fala, a Lígia é muito comunicativa, a Lígia fala muito bem, a Lígia... E você fica com isso na cabeça, não, eu sou comunicativa. Se eu não quiser ser comunicativa, de repente eu quero ser mais reclusa, é muito doido, tá? Mas é como se você vestisse esse papel, esse personagem, se você não age de acordo com o roteiro desse personagem, você vai decepcionar as pessoas que te amam, você vai deixar de ser amado e vai deixar de ser pertencente. O buraco é bem baixo, assim, é bem baixo mesmo. Então é que nem a família tem sempre o engraçadão, tem sempre o sensível, o tímido. Ai, a gente tava brincando, olha, não dá notícia pra ele, que ele é muito sensível. Aí a pessoa se põe nesse papel. E ela tem até medo de sair desse papel, porque ela fala, mas e se eu não quisesse ser sensível? Se eu quiser ser poderoso? Eu vou decepcionar as pessoas? E aí... E eu quiser fazer taekwondo, vão achar o que de mim? Vão achar que eu só quero fazer esporte radical e não quero fazer crochê, entendeu? É o que você falou pra mim, que você ouve, né? Eu gosto de esportes radicais que são majoritariamente masculinos. E aí é meio que um conflito, assim, nossa, como é que meus pais... Eles não aceitam, agora aceitam porque foi na marra, mas no começo não era assim, ai, nossa, vai lá, seja feliz. Vou viajar pra fazer wakeboard. Meus pais, imagina, vai sozinha, mas não tem ninguém pra ir com você. Como se eu tivesse alguém ali a me proteger de algum perigo que eu pudesse
cair, sei lá, enfim. Sim. Mas, Mas você vê que, e aí fica, e se você não ativamente não busca ferramentas para quebrar esse personagem, entender realmente quem é a Gabi, você fica nesse loop, entendeu? Por isso que eu acho que hoje essa discussão, assim, não só essa de homens e mulheres, mas de outra, de gênero, de a pessoa se sentir, assim, hoje a gente tem muito mais possibilidade de buscar informação, de achar algum lugar onde a gente pertence. Eu acho que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tá a mais, que foi o que a gente falou de ódio, odeio homem, odeio mulher, então... Mas eu acho que esse é o caminho pra gente, daqui a um tempo, chegar num equilíbrio, né? Sim. De ser uma discussão, assim, uma coisa amplamente discutida, e aí depois vai chegando num equilíbrio. Eu acho que, assim, na verdade, a gente só vai buscar esse equilíbrio o dia que existe um incômodo. O dia que ou a maturidade chega, né? Então você está conversando aqui com duas quarentonas, né? Então que já tem um pouco de experiência. Sim. E já passou por algumas vivências. E quando os incômodos batem, que são os processos naturais da maturidade, você faz esse questionamento. Porque até então, por muito tempo, a gente tem essa necessidade de pertencer, de ser aceito, e o nosso cérebro vai respondendo de maneira automatizada, né, o tempo inteiro a tudo, sejam as escolhas, as decisões, né, como eu vou falar do menina usa rosa, assim, eu aprendi assim, então eu vou repetir. Só que se em algum momento eu tenho um trauma ou um processo de transição, algo que me incomodou, né, uma perda de um ente querido, alguém que aquele questionamento vai quase que existencial, é nesse momento que a gente começa a falar, não, mas veja bem, quem eu sou? Ou onde eu estou inserido? Ou será que eu concordo com isso? Será que não? Não é provavelmente essa pessoa lá de Cuba só questionou fugir no momento de uma dor muito grande. Sim. Porque até então você está habituado, é muito difícil você sair deste processo automatizado e desta zona de conforto, que é o que a gente chama, para poder tirar força, sabe lá da onde, e ressignificar. Né? Então, eu acho que é natural e talvez tentar olhar não com ódio, mas com abertura e curiosidade sempre. Né? Não ser, porque senão a gente vai para os extremos das emoções e os extremos nos paralisam. Eles não fazem com que a gente tenha uma coragem para mudar. Eu sempre digo para as pessoas, eu falo, não espera a raiva ou o ódio, porque isso te traz uma paralisação. Mas indigne-se sempre. Né? O Gandhi diz, uma excelente forma de agir de acordo com a sua inteligência emocional e de mover-se para uma mudança concreta é a partir do momento que você se sente indignado com algo. Né? Aí, senão, você fica uma estátua. Fica e nada muda. E falando assim sobre desenvolvimento, a ciência evoluiu nos últimos 100 anos, absurdamente, né? Em 6 meses a gente criou uma vacina contra uma pandemia que apareceu. Mas e a gente, humanidade? O que a gente evoluiu? Ou o que a gente deveria desenvolver enquanto habilidade para começar a mudar alguma coisa? Eu acho que a tecnologia afastou muito o ser humano dessa essência que a Lígia estava falando, dessa escuta. Porque quando você olha a rede social, por exemplo, e a forma como os jovens estão se comunicando, e a pandemia com 2 anos aí de reclusão, assim, não precisa nem de um laboratório. Eu vi isso, estou vendo isso ao vivo e a cores o tempo todo no consultório. Existe um afastamento. O cérebro, ele demorou milhares de anos para a gente estar aqui. Não foi uma evolução que foi de ontem para hoje. E aí a tecnologia veio rápido e o nosso cérebro não acompanhou. É uma ilusão achar que o nosso cérebro acompanhou. E que as gerações de hoje, os nativos digitais, são diferenciados. Vocês já devem ter ouvido esse tipo de frase. Não, os jovens de hoje, eles são muito mais evoluídos que a gente. Eles aprendem muito mais rápido, porque, né, eles fazem várias coisas.
Aí teve um dia no consultório que um paciente meu de 15 anos, porque a gente sabe mais que vocês. Eu falei, quem que criou o celular? Qual que é a geração que criou o celular? Dá licença. Foi a minha geração, dos velhos, eu brinquei com ele. Aí ele fez assim, falei, e outra, mexer nisso aqui é intuitivo. Qualquer imbecil mexe. Não vem me falar que você é mais inteligente porque você sabe mexer aqui. Frequentar um bom restaurante não te transforma num bom cozinheiro. Então, você mexer no celular não faz você ser um as da tecnologia. Vai lá e programa. Faz um programa, um aplicativo que ajude as pessoas. Isso sim é evolução. Lê o livro. Então, eu acho que o cérebro, ele não teve tempo para isso. E ele tá se estressando com isso. Pelo contrário, né? Inclusive, o que eu enxergo, né? Eu tenho toda uma parte de estudo de neurociência para suportar meditação mindfulness. E quando a gente fala exatamente desse momento atual, complementando o que a doutora Flávia trouxe, pelo contrário, os jovens e mesmo nós adultos, a gente está o tempo inteiro utilizando a parte mais reptiliana do nosso cérebro de escassez, que é agindo por impulso um tempo inteiro, buscando uma satisfação emocional no celular, ou até mesmo, né, comendo um docinho o tempo inteiro, porque eu preciso receber esses confortos, né, sejam alimentares, ou seja de um meme, seja de um TikTok novo, coisas muito rápidas. Que me trazem prazer o tempo inteiro e que me colocam exatamente nessa ignorância do cérebro automatizado, respondendo a emoções, né, respondendo a estímulos totalmente automatizados. Porém, né, e aí eu trago, por isso que toda a minha área de estudo nos últimos anos foi muito baseado em meditação, porque a gente precisa, algo que a tecnologia não fez, é desenvolver, né, o córtex pré-frontal e toda essa parte do nosso cérebro que é exatamente responsável por sustentar o foco. Quem consegue sustentar foco hoje em dia? A gente está aqui fazendo um podcast, eu duvido que alguém que está ouvindo não distraiu dezenas de vezes. Pode mandar um WhatsApp, uma mensagem, escrever e interagir e fala quantas vezes se distraiu, mesmo querendo estar aqui com a mente divaga, distrai 50% do tempo do nosso dia, né? Como dizem as pesquisas mais recentes de Harvard. E aí as pessoas não têm sustentação de foco, consequentemente não tem produtividade, não tem discernimento, porque fazer escolha, inclusive decidir aonde que eu vou investir na bolsa de maneira muito rápido, não é com a parte intuitiva. E isso eu falo muito nas aulas que eu dou na GV, eu falo, é com o córtex pré-frontal estruturado e desenvolvido, né? A massa cinzenta precisa acontecer ali para você agir de maneira mais racional. E hoje todos os estímulos que a gente tem vão exatamente ao contrário. Para o cérebro reptiliano. Para o reptiliano. Porque quando a criança nasce, né, ela tem a amígdala, que é o cérebro reptiliano, formado. O córtex pré-frontal, que a Lígia está falando, que é a parte aqui que fica em cima aqui do olho, do sistema nervoso central, ela é a parte que faz atenção, foco, tomada de decisão e planejamento. E regulação emocional. É só isso que o córtex pré-frontal faz. E aí ele termina de formar com mais ou menos 20 anos de idade. Por isso que a infância, não querendo, né? Já que eu sou pediatra, tem que falar, Flá, porque tá tudo aí, viu? Né? Assim, gente, eu queria que as pessoas entendessem o quanto é precioso, sabe? E aí, quem regula, quem faz essa base do córtex pré-frontal é esse cérebro reptiliano. Ele é como se ele fosse, eu já falei isso, eu em outro podcast, ele é o professor do córtex pré-frontal. Né? Tem um artigo bem interessante que ele fala... Ele pede ajuda, Ele pede. Então, assim, se essa amígdala, se esse cérebro reptiliano ficar recebendo estímulo dessa recompensa imediata, tudo, é isso que ele vai ensinar para o córtex pré-frontal. E isso termina com os 20 anos. Então, depois fica muito mais difícil você modular isso. Dá para modular sempre, mas vai ser mais difícil. A base vem lá da infância. As consequências disso? As consequências disso são pessoas que têm uma dificuldade de lidar com as emoções extrema, vai para esse extremo do ódio, da raiva, do não sei o quê, e aí
Não consegue, porque imagina que o cérebro reptiliano é como se fosse o botão de emergência do nosso cérebro. E ele é muito ativo, porque lá, como você falou lá dos Neandertais, a gente tinha que ter ele muito ativo. Era tipo luta e fuga. Entrou um urso aqui, eu preciso saber se eu vou lutar, matar o urso ou se eu vou embora. Hoje não tem nenhum urso entrando aqui. Só que o nosso cérebro reage da mesma maneira, liberando cortisol, adrenalina, da mesma maneira. Então, se a gente não modula, não ensina esse cérebro reptiliano a modular, é isso que o córtex pré-frontal vai aprender. E é isso que vai passar cada vez mais a ser usado pelaquela pessoa. Então, quando você pega uma criança que está estressada, e quando ela está muito aqui no celular, ela está sendo estimulada de uma maneira inadequada. E os videogames, a internet e tudo mais, ela gera o que a gente chama de estresse tóxico, que faz todo esse fluxo de desenvolvimento E aí cerebral gera o inadequado. estresse, ansiedade, burnout, suicídio. E você fala, ué, essa Nossa, é mas uma das causas. por que as crianças estão se matando? Só tem 10 anos. A outra... Vamos conversar mais sobre isso. Porque eu é acho que complexo. A outra questão também, que é relacionada a foco, então eu estou o tempo inteiro ali, então eu não sustento, eu não consigo ler uma página de livro, que eu acabo não criando forma de memórias, e consequência disso, Alzheimer. É só a gente olhar as questões relacionadas à saúde mental. Porque se eu não estimulo, na verdade, eu não estou criando sinapses, eu não estou tendo a neuroplasticidade. O que acontece? É o contrário. Né? Tudo que eu não uso atrofia. E a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Então, quando a gente olha, nossa, só teve Alzheimer. Tá, olha o hábito dessa pessoa desde sempre. O que ela fez? Como que ela fez? foi educada, criada? Que ambiente que ela teve para todas essas potencialidades que a Lígia falou aflorarem, florescerem? Né? Então, e na pandemia, vimos isso de uma maneira muito clara, onde as crianças ficaram fechadas, os adolescentes também, e aí foi se perdendo um pouco desse estímulo externo, porque as conexões, as sinapses cerebrais, elas são feitas muito baseadas no contato pessoa a pessoa. E não até a Flá trouxe toda essa parte de frustração que começa na infância, depois você vai para o mundo da liderança, o que está acontecendo? Nunca vimos tantos afastamentos por questões relacionadas à saúde mental. Por quê? Porque eu não sei lidar com frustração. A vida é o que é. Né? E de repente eu vou passar, ninguém sabia que ia ter uma pandemia. É ruim, é ruim. Existe o luto, mas assim, a gente precisa administrar e regular as nossas emoções, porque a gente tem estímulo o tempo inteiro. Eu acho que hoje é fácil. E não deixar levar, né? Que as emoções nos levem. Quando a gente tá frustrado com alguma coisa, é muito fácil hoje você ir lá e contar pro mundo, né? Tipo, entrar numa rede social ali e receber apoio com aquela frustração. Então, sei lá, você vê hoje, alguém é demitido e posta no LinkedIn. E aí a pessoa vai ali buscando, acho que a aprovação dos outros, então se cria uma rede e a pessoa fica só ali sem viver o que a vida é de verdade, que é fora dali, né? Sim. Então eu tava até contando pra vocês, eu fiquei 9 meses fora do Instagram, cara. Tipo, eu nunca fui tão próxima das minhas amigas mesmo, assim, porque eu acho que a relação que a gente tá perdendo foi, a tecnologia fez a gente se afastar totalmente, se relacionar de uma maneira totalmente diferente do que era antes. Então, a tecnologia evoluiu e a gente tá... Eu acho que a tecnologia ela tem que se juntar, né, Gabi? Porque você pode usar a tecnologia e tá próximo. Você tem, é que nem remédio. É a dose que é a questão, né? O quanto você, que nem a Lígia falou, eu fico no final de semana, vou pra praia, não levo o celular. Tem gente que não consegue ficar um minuto, entendeu? O tempo todo lá mexendo. Então, não conseguiria nem gravar um podcast. Não ia conseguir, né? E isso é uma coisa que gera essa ansiedade e a sensação da recompensa imediata. E eu acho muito louco, assim, que a gente espera dos outros, mas será que a gente tá fazendo, tipo, pelo outro? Então, por exemplo, hoje a gente fica, nossa, ai meu Deus, a pessoa parou pra atravessar a rua pra mim. Meu Deus, nossa, que atitude maravilhosa. Quando a gente deveria pensar no todo, e talvez esse é o mínimo que a pessoa pode fazer, né? Que a gente fica falando, às vezes, essa questão da vulnerabilidade está mais ligada à mulher. Aí quando a gente estava falando de abrir a porta do carro e tal, essas atitudes não deveriam ser ligadas a gênero, e sim ao todo. Exato. Porque é isso que vai gerar um líder, vai gerar a pessoa que consegue se desenvolver e passar por mais... Autorizar a pessoa. Uma coisa que eu até lembrei agora que eu queria falar, eu sei que a gente está com tempo, mas que eu acho importante da fisiologia é que
as meninas, elas são muito mais, entre aspas, educadas a falar um pouco mais dos sentimentos, a expor isso, ser aceito e acolhido, do que os meninos. Uhum. Os meninos, não chora, engole o choro, não vai chorar que nem menininha, e etc. E isso acaba gerando o quê? Eu brinco que os homens, eles vão para uma caverna. Você pode reparar. Eles não sabem lidar, eles fecham no cocum deles, e assim, e aí você pergunta, o que foi? Não sabe. E não é culpa dele, ele foi criado a abafar isso, a não expor isso. Isso na liderança gera todo o fluxo em quem ele está liderando, porque assim, como ele abafa, como que ele vai permitir que o outro se exponha? Exato. Aí ele vai achar que o outro que está expondo é um fraco. Aquele homem é um fraco, que está lá com burnout, está com mimimi, não é? E na verdade, não. Né? Então, as meninas, elas têm muito mais essa força, que elas não veem como força, veem como uma vulnerabilidade, mas que eu vejo como uma força potente. Você poder expor o que você está sentindo e se despir e não se sentir menos por isso. A gente consegue fazer isso muito mais do que os homens. Sim, e até aconteceu recentemente, eu fui num evento grande de uma empresa de tecnologia, e aí o CEO foi ao palco, e era um evento gigantesco, assim, e lá ele tava falando, uma mulher, ele chorou. E aí, cara, eu admirei muito aquele homem, nossa, poderoso, bilionário, com a empresa, não sei o que, ele se mostrar vulnerável. Eu até fui falar com ele depois, eu não sou muito chat, mas com ele eu fiquei com vontade de falar, obrigada, parabéns por ter se mostrado tão vulnerável, de ter se emocionado ali na frente de todo mundo e tá tudo bem, porque isso não tira o tamanho do evento, a magnitude da empresa que o cara construiu. Sim, acho que é expor, que nem quando o Marcos Mion foi pra Globo. Ele tava muito feliz. Ele não falou, não vou fingir naturalidade. Eu sonhei com esse momento. Por que eu tenho que ficar, não, é normal, eu tô na Globo, tudo bem. Não, tudo bem, caramba, eu tô feliz pra caramba. Ele fez vários vídeos, eu achei fantástico, porque assim, por que eu preciso abafar, entendeu? Eu posso expor a minha felicidade, o quanto eu queria aquilo, e tá tudo bem. De repente, pra outro apresentador, tá na Globo, não importa, mas pra ele era o gol da vida dele. E aí, quando ele chegou lá, ele não fingiu. Não é naturalidade. Uhum. Eu acho que isso é importante. E é bom que pessoas como ele, um CEO assim, são essas pequenas sementes, né, Lígia, da liderança, de se expor, para autorizar os outros a também, né? Eu acho que é ser exemplo. E exatamente o que você trouxe, Gabi, esse CEO, provavelmente, além de abrir espaço para outras pessoas também falarem através do sentir, ele teve algo que foi a congruência, porque ele não só verbalizou, como ele trouxe toda a emoção e você sentiu a emoção dele. Então existe o que a gente fala que hoje em dia, né, as pessoas estão em busca de líderes exemplares e não é através da fala, mas é através do comportamento. É quando eu falo, quando eu estou agindo, eu tenho um comportamento e as pessoas sentem, é pelo sentir. Eu não vou te convencer, porque se meu corpo, ou as minhas expressões, ou se a minha energia ao entorno, não tem como a gente não falar, né, do que existe também esse mundo de energia e de sentir, não for congruente, eu não vou inspirar confiança, eu não vou ser exemplo. Né? Se eu e a Flá aqui, a gente está falando para você que a gente ama esporte, mas se você buscar no nosso LinkedIn, no nosso Insta, ou sei lá onde, e não ver que teve esforço para eu fazer a meia maratona com ela, que eu tô diariamente na yoga, você fala, cara, a mulher tá só falando. Não, a Flá realmente né? Duas coisas que eu lembrei agora, no então, podcast. Não, eu digo é a congruência. A gente vai. Sim, a gente tá alinhado, né? Em busca de pessoas que são o que falam de verdade. A Flá falou uma vez no podcast, até virou corte depois, que era o que eu faço soa tão alto que eu não te escuto. Que eu falo que o exemplo, né, que eu falo dos pais em relação aos filhos, que a criança falaria, o que você faz soa tão alto que eu não escuto o que você está falando. Que é exatamente o que você falou do CEO. Tudo bem que ele falou, mas você foi muito mais por esse conjunto da expressão corporal, do choro, do que exatamente das palavras que ele falou. Talvez você nem lembre, mas você viu que tinha uma coerência, que não era o choro, o brinco do Instagram para ganhar like. Né? É uma coisa que é genuína. E isso está faltando muito porque existe essa necessidade de se fazer ser visto.
e conseguir esse pertencimento através dos likes, enfim, do resto. E no fim a pessoa busca um pertencimento onde às vezes ela nem pertence, né? Ela finge que é ali alguma coisa. A Flávia realmente no podcast ela já ter falado isso. Eu fumei durante muito tempo e aí ela falou que é impossível, é muito difícil parar sem remédio. Será que eu aceito agora realmente? Além de todo um incentivo no esporte, tudo. Então, assim, eu acho que é bem por aí mesmo. Não, imagina, a Flá vem, fala uma maratona e tal e não inspira nada disso. Imagina, não inspira a gente toda vez que vem aqui. Eu acho que esse ambiente é isso, é a troca, Sim. é o conhecimento, é o transformar, né? Porque aqui na aceleração a gente treina equipes, mas a gente também se transforma e tem a missão, né, com esse microfone aqui, de transformar os outros. Bom, como o nosso tema não é... A gente falou aqui muitos assuntos interessantes e pertinentes, a gente acha que tinha... que eu tô me atentando aos temas aqui, senão acho que a gente ficaria aqui mais 3 dias, né? Falando sobre muitos temas. Então, ainda falando sobre liderança e sobre homens e mulheres, como é que uma mulher se vê quando ela é líder e como que o homem se vê quando ele é líder, se eles recebem as notícias da mesma maneira, se eles têm a mesma coragem. Porque eu vi um dado também que eu fiquei bem chocada, assim, e talvez eu tenha passado por isso no momento que eu estava buscando um emprego novo, foi os homens, se eles têm 60%, eu não sei se é exatamente isso, mas se eles têm um pouco mais da metade dos skills que pede na vaga, eles se inscrevem. A gente, mulher, só se tiver 100%. Autocrítica, né? Eu acho isso muito surreal. É interessante, porque hoje a gente já tem um maior número de mulheres no mercado de trabalho do que homem, porém as mulheres ainda em posições de supervisão, de gerência, e os homens em posições mais executivas. No momento de uma promoção, vamos dizer assim, né, de uma mulher se candidatar a uma vaga, existem todos esses vieses. Então, ela, antes de realmente falar, eu sou a pessoa certa, ela olha e fala, eu preciso ter 100% dos skills para me colocar aqui e checar se eu sou a pessoa ou não. Existe outra questão também, de que as mulheres competem entre si. Né? Nesse momento, tem uma série de movimentos de mulheres para promover a sororidade, para estimular essa rede de apoio, porque, de uma certa forma, a mulher é muito mais sobrecarregada. Ainda mais quando tem a maternidade, que também é uma outra questão que se coloca. Será que eu vou ser líder ou não? Qual vai ser o volume de trabalho? Será que eu vou conseguir me comprometer? Porque existe uma carga dupla e tripla muitas vezes em casa, e também a posição de liderança. Tem mulheres que não têm o perfil, que é o que a gente estava falando, a habilidade de querer motivar os outros. Ela é mais operacional e está tudo bem também com isso, porque eu acho que tem as fases da pessoa e ela precisa respeitar aquele momento. E aí, os grupos que os homens constroem, né, de networking, de pedir indicação, essa segurança também é maior. Então, eles articulam muito mais para serem promovidos. Existe também um viés inconsciente de que homem tem mais facilidade para mudar de estado, de país, do que mulheres. Eu trabalho muito com liderança feminina e eu vejo que já tem muitas mulheres hoje em dia que não só são arrimo de família, como os homens apoiam elas. E elas têm um relacionamento harmonioso com esses homens, sendo pais, dando apoio e falando, poxa, pode ir que eu mudo com você. E olha que interessante, aqui no Brasil é recente, né, que eu tenho escutado essas histórias, ainda muito poucas. Mas quando eu fui executiva do Yahoo, e eu trabalhava muito com os americanos, eu fiquei chocada, olha só, preciso assumir o meu viés inconsciente, o dia que uma das funcionárias, eu falei, que legal, onde você mora, tal, não sei o que lá. E aí eu falei assim, como funciona, né? Quem trabalha? Aí ela virou para mim e falou assim, não, Lígia, só eu que trabalho, porque quem tem o best job, ela ainda falou assim, na casa é quem trabalha aqui nos Estados Unidos, porque... E aí eu falei, nossa, como assim? Ela falou, porque alguém tem que cuidar da casa dos filhos, porque a mão de obra lá ainda é muito cara. Muito caro. Aqui no Brasil, não, você tem que ter uma rede de apoio
Às vezes creche, mãe, pai, amigos, familiares, para poder estruturar toda a sua vida, para poder se dedicar. Com o híbrido, talvez isso tenha ficado um pouco mais fácil para as mulheres, apesar de que elas foram as mais impactadas no pós-pandemia, né? Foram as que mais perderam posições e empregos, infelizmente, mas eu acho que é um processo ainda. Eu vi muito isso no consultório. Fez sentido? Porque Sim. as mães, o que aconteceu? O que eu percebi nos meus pacientes? Quando ficou em home office, tem o home office e o home, que eu falo, que é a casa. Então, assim, e o homeschool também. Que, né, eu falo porque eu também tive meu... Então, assim, muitas falavam, doutora, meu marido entra no escritório, fecha a porta, e eu também tenho reunião. Eu também tenho um call, eu também tenho não sei o que lá, entendeu? E aí, o estresse aumentou muito, sem rede de apoio, porque os avós, que muitos eram rede de apoio, não podia ser, porque era o grupo de risco. De repente até a escola, né? A escola também, aquelas 6 horinhas que fica lá, acabou. Então, as mulheres, eu percebi isso no consultório. Muitas pararam de trabalhar, muitas mudaram o emprego para se adaptar, porque não dava para levar tudo. E é o que eu falo, esses dias uma amiga minha que estava também, ela é empresária, ela tem a carreira dela também, tem uma empresa, e ela falou, não tô legal, não tô bem e tal, eu quero equilibrar os pratinhos. Eu falei, então, você não precisa equilibrar todos os pratos. Você escolhe um para cair, 2 às vezes, para quebrar, dá um tempo, vai lá, cola, aí não pode eu falo, só não pode deixar cair sempre o mesmo pratinho. Porque é uma ilusão achar que vai equilibrar tudo. Tanto o homem quanto a mulher, né? Sim, eu acho que eu vejo assim, às vezes a mulher é um pouco, apesar de a gente falar e em rede de apoio se ajudar, às vezes é muito solitário, né? Principalmente acho que quando é mãe, porque aí a cobrança é maior ainda, porque ela tem que ser uma boa mãe, ela tem que ter uma casa arrumada, ela tem que ser uma boa esposa, ela tem que ser uma boa amiga, ela tem que ser boa em tudo. E aí, cadê o apoio? E a mãe às vezes é julgada, eu até tenho uma amiga no Instagram que ela fala muito isso, que as mães julgam as mães. Imagina, você vai deixar o filho com o iPad, nossa, deixa comer doce, que absurdo. E não olha nem para suas, porque assim, não é competição, entendeu? Exato. Mas vira, que ela falou, é muito mais competitivo, eu sinto isso, que às vezes essa coisa até do feminismo é muito da boca para fora, porque se realmente fosse unido, não estaria do jeito que tá. Não existe às vezes esse acolhimento. E para você cuidar de uma criança, né, um provérbio africano, é preciso de uma tribo, de uma aldeia para cuidar de uma criança. Todo mundo tem que estar olhando. Eu estava recentemente na Bahia, e aí uma hora estavam os meus filhos brincando com meus sobrinhos, e tinha um menino que estava com a avó, tá? Ela falou, ai, preciso ir lá. Eu falei, pode ir. Tá todo mundo olhando aqui. Tá todo mundo olhando, todo mundo. Só que não é cultural aqui no Brasil. No Japão por exemplo. No Japão, tem um primo meu que foi pro Japão, ele tava andando na rua, de repente ele viu uma criancinha andando, assim, tipo uns 6 aninhos, assim, tocou a campainha, saiu outra criancinha de 6 anos, foi pra trás dessa criancinha e continuou andando. E ele, cadê o adulto? Sabe, assim, ele ficou procurando. Aí ele foi acompanhando. Aí quando tinha umas 5 crianças, ele falou assim, tinha um senhor, ele falou, um japonês, né? Ele falou, desculpa, mas quem que tá olhando ali? Todos nós estamos olhando. Então, assim, é isso. E não existe essa rede de apoio. É muito da boca para fora. E com a pandemia piorou. Né, Lígia? E as mães que tinham essas vezes até... que tinham até um poder da grana que punha em casa mesmo, ficaram perdidas, Gabi. Porque, assim, como é que você lida com uma criança em homeschool? Eu passei por isso, eu tinha que sair para trabalhar, não fiquei em casa, eu tive que contar com uma rede de apoio, não tinha escapatória, mas quando eu estava em casa, muitas vezes com os meninos em homeschool, é de ficar doido, não é? É de ficar doido, eu não aguentava mais. Teve um dia que eu chorei com o Pedro. Eu chorei com ele, porque começou a passar uma lição, que era uma lição que tinha umas fotos da escola, ele começou a passar a mão no computador, e eu falei, o que foi, Pedro? Ele falou, não, eu quero sentir minha escola, eu tô com muita saudade da escola. Aí eu comecei a chorar,
Ele começou a chorar, a gente se abraçou. A produção tá aqui chorando. Aí o meu marido passou, fez assim, o que tá acontecendo? Eu fiz assim, não tem condição. Então, foi muito difícil, gente. Olha que eu não posso nem reclamar, né? Meus filhos tiveram muita estrutura, mas e quem não teve? Como que sai de uma situação dessa, gente? Então, assim, tá faltando esse olhar, esse acolhimento de todos nós, de olhar para o outro, entender que a história do outro, cada um vivenciou de uma maneira, cada um sentiu, e tá todo mundo tão sensível, Gabi, tão sensível, que teve recentemente, tive um contato com uma pessoa que é relativamente próxima, uma vizinha, e ela foi aquela pessoa do Covid que realmente se fechou bastante e continua. E aí ela tava com problema com o familiar, com o Covid, a gente se encontrou no elevador, tava tudo bem. A hora que eu pus a mão no ombro dela, o Murilo que reparou isso, meu marido, eu pus a mão no ombro dela, ela começou a chorar. Aí a hora que eu abracei ela, não, juro por Deus, veio os funcionários do prédio perguntar o que tinha acontecido, e os meninos assim, meus filhos assim. E eu não percebi que foi na hora que eu encostei a mão nela. Acho que faz 2 anos que ela não deixa ninguém encostar nela. E aí ela tava contando que ela tinha tido Covid há uma semana, e eu abracei. Acho que pra ela foi tão... Porque ela talvez ela não fizesse o contrário. Se eu falasse que estava com Covid, que eu tinha terminado o meu Covid, de 10 dias, talvez ela não tivesse essa atitude. As pessoas precisam de pessoas. Eu acho, né? que Acho que é muito isso. Se colocar no lugar do outro, principalmente do mais vulnerável. Então, já caminhando pro fim aqui, eu acho que aconteceu uma história recentemente, aquela notícia, não sei nem que adjetivo ruim da mulher que tava parindo. E a gente não tá... a gente tá vulnerável em todos os lugares. Então, eu espero que esse tenha sido... Porque ali, na hora, todas as mulheres se solidarizaram com a história dela. E aí eu até abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram perguntando se alguém já tinha passado por algum tipo de abuso, alguma situação, mesmo que seja uma situação desconfortável, e muitas já passaram, mas de repente alguma poderia ter ajudado a outra, poderia ter evitado ali, mas a gente olha e fala, não, imagina, não tem nada a ver, enfim. Então, eu acho que falta a gente se colocar, principalmente no lugar vulnerável, ter empatia, mas principalmente para aquele que é o mais vulnerável, que hoje a gente não faz, que é aquela coisa do poder, quem é o mais poderoso, que a gente falou bastante. A cultura do medo, do acobertamento, né? Assim, puta, eu vou falar um negócio e aí, como que vai ficar a minha posição, né, na empresa? No caso do hospital, poxa, eu vou dedurar o médico tá numa posição de hierarquia, né, na superioridade, como que eu sou uma enfermeira, uma auxiliar, eu vou... Então, isso não é só dentro do hospital, de qualquer empresa. É um acobertamento que é gerado através de uma liderança, às vezes, do medo, é cultural, é um negócio que assim, são sementinhas que a gente tem que plantar. Não é uma coisa que vai mudar rapidamente, né? E no fim, a gente só consegue desmascarar isso quando ali tem a união, né? Então, até tem um caso de uma amiga minha, assim, que ela tinha um líder totalmente tóxico e ela falava, não, ela me chama de sobrenome, não, Chay, o cara me deixa louca. E eles só... Enfim, aí no fim eles se juntaram, né, a equipe se juntou, ele tratava todo mundo assim, mal, e aí conseguiram desmascarar esse líder, e aí parece que... Resolveu, mas só quando todos tiveram a coragem de se unir ali e se expor. Então, a exposição, né? É difícil se expor, mas às vezes é super necessário. Eu acho que essa verdade, né, a busca pela verdade, sem ficar o tempo inteiro, né, os adultos querendo contar histórias ilusórias infantis, é o mais difícil. E tanto a sororidade para esse grupo de mulheres, as pessoas realmente se unirem, e o que vocês trouxeram aqui, que é muito do que eu falo no livro, para mim o primeiro grande ponto é a gente entender, e talvez é um pouco... Que bom. Eu sempre falo que é exatamente líder humano, é você entender que somos todos seres humanos exatamente iguais. Então, por mais que, né, a gente fala aqui sobre diferenças culturais, diferenças sociais, mas a partir do momento em que você se coloca em qualquer sala, compreendendo que a pessoa que está na sua frente, ela tem emoções, pensamentos e sentimentos, desejos, expectativas, frustrações igualzinho a você, te coloca em outro patamar de relacionamento.
Então, a discussão não é se eu tenho cargo hierárquico a mais que você, né? Não, a discussão é que eu fui para a pandemia, eu sou presidente de empresa, eu estou na pandemia, dentro de casa, e você é a faxineira da empresa. Tanto o presidente quanto a faxineira tiveram medo de perder a mãe, tiveram medo de perder a própria vida por causa do Covid. Então, isso me coloca numa condição de ser humano. E não de sou presidente ou sou faxineira, de ganhar milhões ou ganhar centavos. Então, a partir do momento em que a humanidade compreender, né, que somos todos exatamente iguais, independente de todas essas nuances, né, culturais, que a gente sociais, se coloca, a gente vai ser capaz de ajudar, de perguntar como eu posso te servir, de te escutar sem julgamento, né, de trazer, e você mencionou aqui em alguns momentos, essas habilidades que são inerentes do ser humano. Integridade, honestidade, amorosidade, gentileza, compaixão, a presença, que esse é o natural, né? Isso é quem nós deveríamos ser de verdade. Sim. Porque a gente olha, quando a gente olha, que é isso, a gente está tudo no mesmo bolo, planeta Terra, estamos mesmo todos bolo, no planeta Terra. Então, exatamente. Terra Tem uma história da primeira, eu não lembro o nome, tá, gente, que eu sou ruim de nome, mas quando teve a primeira expedição para a Lua, que eles ficaram dando volta, sabe, na Lua, eu conheci uma pessoa que conheceu um dos astronautas que estava, e ela foi num jantar com ele, e ele conta que quando eles estavam chegando na Lua, o foco todo era na Lua, e ele estava com a câmera, e ele resolveu virar para a Terra. E quando ele virou a câmera para a Terra, ele falou que quando ele olhou aquele globo no meio do nada, daquele preto, como se fosse um negócio, aquela massa gigante flutuando, gente. Eu fico emocionada porque eu acho que aí você olha a sua pequenez. Entendeu? E aí falou que quando ele filmou, ele falou, nossa, a gente tá aqui por causa da Lua, mas não é isso. Não é isso que a gente veio buscar. E aí, quando ele olhou e filmou, tanto que teve gente que acha que não foi, que foi um globo pintado, boiando. Ele falou que ele teve aquelas epifanias, né? Aquelas visões que ele voltou muito diferente. Imagina, você volta meio doido, né? E olhar a Terra de longe e ver que quando você olha a Terra, você vê exatamente isso. É tudo conectado. É todo mundo igual, todo mundo no mesmo fluxo, né? A gente entende hoje, primeiro eu sou a Gabi, e aí eu sou a Gabi, filha do Jamar da Rosa, mas eu sou a Gabi, sou uma mulher, eu tenho 30 anos, eu trabalho com marketing, e por último eu me olho como um ser humano. Mas eu acho que primeiro eu sou um ser humano. Sim. E aí eu moro aqui em São Paulo, e aí eu sou mulher. Exato. E aí, por último, eu sou a Gabi. Porque a minha última atribuição na minha existência é ter sido a Gabi, e aí coisas que eu desenvolvi aqui nesse corpo, enfim. Mas primeiro a gente tem que, acho que, se olhar como ser humano, que talvez se olhando na essência, né, tipo, essencialmente eu sou um ser humano, eu sou células, talvez a gente conseguisse, né, se colocar mais no lugar do outro. Exato. Eu adoro o conceito Rudolf Steiner, né, traz pra gente da antropologia, que fala que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana divina terrena. E aí, ao mesmo tempo, né, de outros estudos, eu falo que a primeira lei de ser humano é entender que você vai receber um corpo físico. Amando ou odiando, é ele que vai te acompanhar. E aí te leva para um outro patamar. Né? Aí entra em outra coisa, de como eu cuido primeiro desse corpo físico que me faz com que eu tenha essa experiência. E aí que vai me trazer, né, as emoções, os pensamentos e os sentimentos para lidar com outros iguais. Enfim, aí a gente vai para outra conversa. Outro podcast. Meninas, acho que... Olha, eu queria agradecer, porque... Porque assim, é uma experiência realmente transformadora eu poder ter voz aqui na aceleração para convidar, enfim, quem eu admiro. Eu acho que quando uma pessoa é admirada, não é só eu, Gabi, que admiro a pessoa. Então, assim como a Flá, quando a Flá falou da Lídia, ela falou, ela é uma das mulheres que eu mais admiro. Assim como a Flá, pra mim, é uma das mulheres que eu mais admiro. Então, poder ter convidado
Ai, gente, aceitado. Ela é demais. Esse convite para participar desse projeto também é uma satisfação gigantesca de eu poder estar à frente disso. E aí eu vou contar só o segredo que eu te contei pra falar. Quando eu era criança, meu sonho era ser a Fátima Bernardes. Parece que eu estou a um passo disso agora, que é possível todo mundo ser Tá apresentador. vendo? Então eu queria agradecer imensamente as meninas, foi uma conversa maravilhosa. Com certeza quem assistiu até agora vai levar coisas daqui. Não, é só o primeiro episódio, a gente vai ter mais 2. Lançando hoje no dia 26, não se esqueçam. Palavras finais. E eu queria agradecer, para mim é uma alegria estar aqui, eu adoro aceleração de vendas, adoro falar e estar com você aqui, que é uma pessoa muito querida, irmã de uma pessoa que eu amo, que é o Chaya, e poder ter a liberdade de chamar alguém. Eu não pensei em outra pessoa que não fosse a Lígia, porque é uma mulher que me inspira em todos os sentidos, que a vida me pôs, né, no meu caminho de uma maneira meio até torta, através do meu marido, e ele chegou em casa e falou: Flávia, eu conheci uma mulher, mas assim, não é um negócio, não é pra mim não, é pra você. E aí assim que eu conheci a Lígia, então pra mim eu sempre aprendo muito e é uma satisfação mesmo. Obrigada. Gabi, obrigada pelo convite, né? Que esse AceleraCast seja o primeiro de muitos. Parabéns por conduzir a gente, por nos trazer abertura para a nossa fala. Lembrando que é sempre a minha experiência, né? Aquilo que eu vivo não necessariamente vai ressoar nas pessoas. E sem dizer que a Flá faz parte da minha vida, né? Eu acho que a gente nós vamos nos unindo, mesmo que a gente se conheceu de maneira do trabalho, mas eu acho que as pessoas, e isso que é importante, que têm valores semelhantes, elas se reconhecem. E aí a gente se une para talvez criar esse ecossistema, esse mundo que a gente deseja transformar, né? Então, obrigada. Obrigada. Bom, é isso. Acompanhe a gente nos próximos episódios. Muito obrigada para quem esteve aqui agora. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, ativa o sininho, se inscreve no canal. A gente bateu uma marca muito especial, que foram mais de 300 seguidores no nosso canal no YouTube. Os conteúdos também estão disponíveis via áudio streaming no Spotify e no Amazon Music, além dos nossos conteúdos diários nas redes sociais, algumas coisas mais especiais no nosso LinkedIn. É isso, obrigada de novo, um beijo e até a próxima.